Querida classe, firme na fé e realização. Eu sou o professor Deilton e hoje estudaremos mais uma lição da revista Teologia do Culto, lição 7, cujo tema é Os Dirigentes do Culto. Conforme já falamos na lição 5, a organização do culto, seja na igreja, em casa ou em qualquer outro lugar, deve ter princípios e valores bem definidos, de acordo com a ordem e decência. O culto bem organizado fortalece a unidade da fé, sendo um canal de bênçãos para a igreja e para os crentes em potencial. Versículo-chave. Meus irmãos, esse versículo foi utilizado na lição anterior, conforme os irmãos já conhecem, mas eu gostaria que a igreja, os irmãos que estão em casa agora, abrissem sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 24. E o irmão Nelson vai estar lendo para os amados irmãos que estão aí. Se você estiver em casa, abre em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 24. Irmão Nelson, por gentileza. Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado. Ele vai te ouvir quando ouvir você falando, ou seja, quando ouvir o dirigente do culto falando. A irmã agora, a irmã Dilma, estará lendo 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26 ao 33, que é o texto áureo. Pode ler, irmã Dilma. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, deve falar 2, no máximo 3. E alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem de 2 ou 3 e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se primeiro, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas Deus de paz, como em todas as congregações dos santos. Amém. Amém. No versículo 40, o apóstolo Paulo finaliza dizendo assim: mas façam tudo com decência e ordem. Continuando, meus irmãos, alvo da lição. O aluno será capaz de entender o conceito de dirigente do culto como uma autoridade delegada, conhecer os princípios básicos para que o dirigente do culto seja delegado por Deus e estabelecer relações entre santidade e comunhão e o exercício do dirigente do culto como uma autoridade delegada. Introdução. Todo dirigente do culto e aqueles que são dirigidos no culto precisam entender que Deus é a autoridade suprema do universo e domina sobre tudo. Entender que tudo pertence a Deus e que nós apenas administramos os recursos que Ele coloca em nossas mãos. Querida classe, aqueles que estão em posição de autoridade, como os dirigentes do culto, devem estar em profunda comunhão com Deus e simplesmente expressar a vontade dEle, não a vontade do homem, não a vontade do ser humano. No reino de Deus, ninguém deve andar sozinho dentro de uma igreja, e reconhecer a autoridade de Deus que Ele delegou a essa pessoa é uma forma de viver em conexão dentro do corpo de Cristo. Então essa é a base do entendimento para o dirigente do culto. Entender que ele está ali para servir a Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos agora fazer
uma tempestade de ideias. Dessa tempestade de ideias, eu gostaria que os irmãos aqui presentes colaborassem com sua participação, dando sua contribuição ao questionamento. E a pergunta que eu quero fazer a você que está em casa, querida classe que está em casa agora, vou fazer uma pergunta para você, para vocês que estão aqui presentes. A pergunta é, e aí você responde aí na sua casa, no seu familiar, no seu parente: qual é a função do dirigente do culto? Responda agora, qual é a função do dirigente do culto? E aí, meus irmãos, o que vocês pensam sobre a função do dirigente do culto? Pode falar. Qual é a função do dirigente do culto? Fala aí, ô Nelson. Pessoal, na minha opinião, a função do dirigente do culto é, primeiramente, a disposição do Espírito Santo, tá? Para ele ser o canal da missão, né, da pregação que Deus está querendo nos instruir no momento ali do culto, de oração, de outras funções, né, que abrange ao dirigente. E aí, irmã Dilma, o que você pensa? Qual é a função do dirigente do culto? O que vem na sua cabeça quando você pensa logo, dirigente do culto? Dirigir, conduzir, né? Eu penso assim, quando a gente pensa no dirigente, num líder que tem uma vida íntegra, porque a gente queira ou não, a gente se espelha muito no dirigente. Mas porque a gente sabe qual é Deus, mas queira ou não, né? Bem colocado, olha só as palavras da irmã Dilma, irmão Nelson. Fala, minha irmã, qual é a função do dirigente do culto? Eu acho que é como a Dilma falou, é dirigir, é dar rumo, dar direção ao culto, fazer parte do pacto, para poder sair com decência e ordem. Interessante, né? Organizando direitinho. Muito bem, minha irmã. Fala aí, minha irmã, o que você pensa sobre o dirigente do culto? É isso mesmo que as irmãs, né, falou, conduzir o povo de Deus, né, a palavra. Interessante, muito bem. Eu vou colocar agora uma imagem que eu consegui para vocês. Observa bem, e ainda coloquei ali, o dirigente do culto. Vejam bem, nessa imagem, o centro é o quê? A cruz de Cristo. Essa imagem, ela é muito emblemática. Por quê? Porque ela tem, é como se fosse uma bússola, como se fosse, bem parecido com a rosa dos ventos, né? Que direciona, ou porque a bússola que aponta para o norte. Então ali você tem o quê? Uma direção. Não importa para onde a igreja vá, o centro tem que ser Cristo. O centro tem que ser Jesus Cristo, meus irmãos. Essa é a razão da nossa fé. Senão, não existe razão de nós estarmos aqui hoje reunidos. A razão de você estar aqui hoje é porque Jesus, Ele morreu na cruz por seus pecados, pelos meus pecados, pelos nossos pecados. E hoje estamos aqui para louvar e agradecer o Teu santo nome. É importante que essa imagem esteja bem na nossa mente, porque qualquer ministério que a igreja realize, qualquer ação que a igreja faça, o centro deve ser Jesus Cristo, a cruz de Cristo. E não importa a direção que a igreja toma, sempre Cristo tem que ser o centro. Amém? Amém. Meus irmãos, preparar o caminho é uma das funções do dirigente do culto. Preparar o caminho e anunciar Jesus Cristo ao mundo caído, até que Ele venha. Cristo é o centro do culto. Então o dirigente do culto, né, como você colocou, prepara o caminho. Ele prepara aquele momento em que a igreja vai estar sendo conduzida diante do Senhor para uma adoração perfeita, uma adoração agradável a Deus. Amém? Amém. Vamos então continuar. Nessa tempestade de ideias, eu escolhi 2 versículos aqui, que está em João 3,16, os irmãos conhecem, porque, Jesus é o quê? João 3,16, eu sou o caminho, A verdade e a vida. Ou seja, meus irmãos, Ele é o caminho. Então, se Ele é o caminho, Ele é a direção para o culto. Não existe outro caminho. E em Salmos 119, 105, é muito interessante porque muitos irmãos têm esse verso, né, de Salmos nas suas paredes, né, ou carregam dentro, né, colocam no quarto. Então, esse verso é muito interessante. Lâmpada para os meus pés e a tua
Então, meus irmãos, para iluminar o caminho da igreja, para iluminar o caminho do culto, tem que ser Cristo no centro. Ele é o caminho, Ele é a direção. Amém? Então, dentro dessa perspectiva, continuaremos a nossa aula. Alguém que cultua. Os dirigentes do culto precisam ter em mente que a verdadeira autoridade vem de Deus, e representar essa autoridade implica em manter o eu submisso, negado, dominado pelo poder do Espírito Santo. Veremos agora alguns direcionamentos para aqueles que irão dirigir o povo de Deus. Então, a partir de agora, nós vamos ter alguns direcionamentos, ok, meus irmãos? E eu vou pedir para o irmão Nelson abrir sua Bíblia em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Em Marcos 8:34 diz assim. Pode ler, minha irmã Dilma, que está escrito lá na tela. Vamos ler todos juntos? Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, nega-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a base, meu irmão, para o dirigente do culto. Ele precisa negar o eu dele, negar o eu interior. Tá bom? O que diz em Gálatas, capítulo 2, versículo 20? Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Meus irmãos, minhas irmãs, a verdadeira autoridade dos dirigentes do culto vem de Deus. Representar a autoridade de Deus implica em manter o eu submisso, negado, dominado pelo poder do Espírito Santo. É muito importante que os irmãos tenham isso em mente. O eu precisa ser negado. É muito perigoso estar à frente achando que é o seu poder que está dominando aquele momento. Deus, nós somos servos, como vocês viram agora em Marcos e em Gálatas. Continuando, meus irmãos, alguém que cultua. Primeiro, para onde olhamos quando dirigimos o culto? Eu vou pedir para o irmão Nelson abrir em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Né? E a irmã, qual é o nome da irmã? Leila, desculpa, Leila. Romanos, capítulo 12, versículo 21. Muito bem. Meus irmãos, quando sabemos que a natureza humana é corrompida, é inclinada para o pecado, ou seja, para a rebelião, ficamos vigilantes e buscamos o enchimento do Espírito Santo. Essa é uma inclinação do ser humano. Meus irmãos, assim, quando nós ficamos atentos a isso, compreenderemos qual é a vontade do Senhor e para vencer os desejos da carne. Precisamos lutar contra isso. O que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18? Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Olha só o que o irmão acabou de ler. Então, para onde nós olhamos quando dirigimos o culto? Para aquilo que é eterno, meu irmão, para a eternidade. Não olhamos para as coisas terrenas, para a vaidade. É muito sério. O irmão precisa olhar o que para a eternidade, algo que vem depois, não para o agora, para algo momentâneo, ok? É muito interessante. Em Efésios capítulo 5, versículo 17 ao 18, diz assim: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Olha só o que o apóstolo Paulo alertando a igreja de Éfeso: deixe-se encher pelo Espírito. Vou repetir: deixe-se encher pelo Espírito. O que está escrito, minha irmã Leila, em Romanos capítulo 12, versículo 21? Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Meus irmãos, um perigo muito grande para o dirigente do culto é quando ele tem dois olhares. O primeiro olhar é o quê? Olhar para o altar. E o segundo olhar para o povo, para a multidão. Por que eu falo olhar para o altar? Porque quando ele olha para o altar, Nelson,
Ele está se colocando diante do povo como se ele fosse um Deus, é um perigo. E ele é um servo. Interessante que eu vi um comercial uma vez e um cantor muito famoso chegou e chamou outro cantor e falou: vem para esse lugar sagrado. Um cantor secular. Ou seja, ele mesmo colocou aquilo ali como o altar dele, dizendo que ele é o Deus daquele altar. Olha só a idolatria, o perigo daquele que está à frente do povo se colocar como o Todo-Poderoso. Então esse é um perigo dos dirigentes do povo. Olhar para o altar e ali o que? Se sentir O Deus. um perigo, né, minha irmã? Né, minha irmã? E o segundo perigo, olhar quando ele está ali diante daquele altar, sozinho, diante de uma grande multidão, Nelson, nós verificamos o que? A multidão. Qual é o perigo de olhar para a multidão? É ele se sentir o que? Poderoso. As pessoas o que? Se sentir o que? Adorada. Na verdade, também é uma irmã. Então é um perigo. Então esses dois olhares são muito perigosos para o dirigente do culto. Você que está em casa, uma reflexão para você. Para onde o dirigente do culto deve olhar? E o irmão Nelson colocou muito bem. Para onde, irmão Nelson? Para Deus, para a eternidade. Conforme está em 2 Coríntios. Amém? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Meus irmãos, continuando. Alguém que cultua. Segundo, o dirigente do culto é uma pessoa que adora. Os irmãos já sabem o que significa a palavra adora. Adorar é entregar. Uma pessoa que entrega o perfeito louvor, a perfeita adoração. Entrega a Deus aquilo que ele tem de melhor. Meus irmãos, a qualidade fundamental do dirigente do culto é que sejam pessoas que adoram. O dirigente do culto é o sacerdote da nova aliança. Como assim, professor? O sacerdote da nova aliança. Em Cristo, meus irmãos, foram abolidos totalmente os sacrifícios de animais e demais rituais que aconteciam no templo. Os sacerdotes da nova aliança devem saber que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote perfeito. Eu pedi para o irmão Nelson abrir sua Bíblia em Hebreus capítulo 7, versículo 26 ao 27. E a irmã Dilma abre sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. E a irmã Leila abre em 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 e 5. Amém? Continuando, meus irmãos. Hebreus capítulo 7, versículo 26 ao 27. Hebreus capítulo 7, versículo 26 ao 27. Ele é o sumo sacerdote perfeito. Lê bem forte, irmão Nelson. É de um sumo sacerdote como esse que precisava. Santo, inculpável, puro, separado dos pecadores e exaltado acima do céu. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia. Primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele o fez uma vez por todas quando assim ele se ofereceu. Então Jesus Cristo é o que, irmão Nelson? Sumo sacerdote perfeito. Meus irmãos, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz o quê? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, quando o professor, diante de toda a classe, diante da igreja que está em casa, fala que a igreja, os membros da igreja, remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro, são sacerdotes da nova aliança, eis aqui a prova. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Você, tanto homem quanto mulher, são sacerdotes da nova aliança. Então, olha só a responsabilidade que tem para a pessoa que realmente é um crente em Cristo Jesus. Olha só a responsabilidade. Se eu sou um sacerdote, eu tenho uma responsabilidade e não posso me omitir da minha responsabilidade como sacerdote, seja para o meu filho, seja para os meus amigos, seja para os meus parentes. Ok? Então vamos lá. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 e 5 diz o que, minha irmã? À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados
como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Amém? Amém, Maleira? A Maleira acabou de ler que nós oferecemos sacrifícios vivos, um sacrifício espiritual. Nós somos esse sacrifício vivo, que estamos aqui de pé, né? Então nós oferecemos a Deus um sacrifício espiritual, através da nossa vida, sacrifício de louvor, de adoração. Na verdade, quando nós negamos o nosso eu, quando nós dedicamos a nossa vida ao Senhor, quando nós não vamos na onda do mundo, desse tempo, né? Seguimos as orientações de Cristo, ofereceu o sacrifício perfeito. Quem ofereceu o sacrifício perfeito? Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e assim possibilitou a justificação pela fé de todos aqueles que crerem. Assim, não só o dirigente do culto, mas cada pessoa que passa pelo processo de salvação ou novo nascimento se tornaram sacerdotes da nova aliança. É um compromisso seu com Deus, pessoal. Não compete ao Deus fiscalizar você nem nenhum irmão. Você tem que se auto-examinar. Tanto é que na Santa Ceia, o que a gente faz na Santa Ceia? Examine-se a si próprio. Examine como é que está a sua vida. Veja como é que está a sua mente, seu coração. Se purifique diante do Senhor para que você não sofra a condenação. Você mesmo se condenando daquilo que você está fazendo. Vamos lá, meus irmãos, continuando. Em Romanos 12, 1. Quem pode abrir em Romanos capítulo 12, versículo 1? Leia, por favor, meu irmão. O que diz? Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Olha só que responsabilidade. Eu estou num culto racional, num culto organizado, conforme nós já estamos anteriormente, e aqui diante de mim, eu estou reunido com sacerdotes. Eu estou diante de sacerdotes. Vocês são sacerdotes da nova aliança. Eu vou ficar frisando isso agora nesse momento da aula. Cada cristão, meus irmãos, é um sacerdote por causa da salvação recebida de Jesus. E sua autoridade espiritual depende somente de seu relacionamento com Deus, que a irmã acabou de ler. A sua vida depende do seu relacionamento com Deus. Agora, será que você é um sacerdote digno ou um sacerdote que não é digno? A Bíblia relata muitos que não foram dignos, né, meu irmão? Então cabe a você analisar, né, se arrepender daqueles erros que você vem cometendo e ter uma conduta, uma mudança de conduta diante da sua responsabilidade. Agora, uma coisa muito importante que eu vou falar agora, preste muita atenção, você que está em casa, se você sabe que você é um sacerdote da nova aliança, não quebre esse relacionamento com Deus. Vou repetir, não quebre esse relacionamento. Não quebre. Não vou nem entrar em detalhes, você sabe o que acontece quando você quebra. Alguém que cultua. Terceiro ponto, o dirigente do culto não é o objeto do culto, ou seja, ele não é o centro, ele não é o star, a estrela, não é aquele que vai para frente e você, nossa, olha, e que cara maneiro, né? Não é ele que você tem que olhar, e nem ele fazer com que as pessoas olhem para si próprio. Ele não é o superstar, ele é um servo como nós, ele é um sacerdote da nova aliança que está ali servindo ao Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Eu vou pedir para os irmãos já deixarem aberto aí 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17 e João capítulo 13, versículo 13 ao 17. A interação entre dirigente e dirigidos, que são aqueles que estão à frente, né, do altar, deve ser marcada pela submissão, ou seja, um respeito solene por aqueles que estão adorando. Um respeito solene por aqueles que estão adorando. Tanto quem está à frente quanto quem está aqui. Estou adorando ao dirigente? Não. Eu estou adorando aquele que está à frente, os dirigentes? Não. Eu estou adorando o baterista? Eu estou adorando o guitarrista? O tecladista? Não, estou adorando a Deus. Ele também está servindo. Então, é muito importante que haja um respeito das duas partes. Interrompendo um minutinho, Pode falar, irmão Nelson. eu estava participando do congresso de Casa da Casa Verde, acho que nós fizemos. E o Ministério do Louvor, ele estava tocando, ele estava fazendo um ensaio, tocando, mas ele veio para virado.
para o público da igreja, não, ele estava virado para o altar, e todo mundo estava achando aquilo estranho, né? Aí o responsável muitas vezes falou, não, eu estou adorando a Deus, eu tenho que estar olhando para ele, não para você. Eu não posso dar as costas a Deus. Acho que é um negócio interessante. É interessante. Não importa. Não importa o público. Porque se você for olhar a mesa que Jesus estava sentado, você me fez refletir sobre isso também. Não importa a posição que você esteja sentado na mesa, o centro é Cristo. Não importa a posição que você esteja no culto, não é a posição que diz. Não é se você está de costas, se está de frente. Não é se você está lá no porão, se você está no terraço. O que a irmã falou, eu falo, mas minha irmã, é a sua vida. É a sua vida, não importa qual é a posição, né, meu irmão? Então isso é muito sério. Tem gente que é o quê? Não, o altar. Não, temos que. Não. Gente, o altar não. O que é santo são as pessoas. Não é o altar, aquela mesa ali na frente. Não é o vinho, não é o pão. E sim cada um que está ali, diante do Senhor. Amém? Outra coisa é quando vai alguém assim, bem conhecido, eu vou porque fulano vai lá. Gente, não tem nada a ver com fulano. Eu tenho que adorar a Deus antes de qualquer coisa. Muito bom, irmã Leila. A pessoa não pode estar adorando a pessoa que vai lá para pregar. Não, tem que olhar para Jesus, não para a pessoa. Exatamente. Engraçado, eu estava vendo nesses últimos dias, pelo menos aqui, né? Eu tenho visto muito sobre adoração, palavra de adoração, e assim, nesse mês especificamente, está se falando, os pais, os avós, ensinam seus filhos, e tudo que eu abro está falando disso. E às vezes a gente não sabe que a criança está na época, mas o Espírito Santo está. Eu tenho uma netinha de 3 anos, ela mal sabe falar. E ontem, eu estava trazendo ela aqui no centro, ela no carro atrás, cantarolando, adora a Deus, exalta a Deus, mova o céu com sua adoração. Certinho. Aí quando ela chegou na adoração, falou, e o que é adoração? E a resposta que eu dei foi, para uma criança de 3 anos, obedecer ao papai, obedecer à mamãe, você vai estar obedecendo a Deus. É isso aí, você está servindo a Deus com a sua vida. Isso. Você tem que obedecer. Obediência é adoração. Então foi o que eu submissão. ensinei para ela no momento que ela. Mas na verdade é isso, né? Porque com o tempo ela vai amadurecendo a ideia. É exatamente isso, é submissão, mas nós às vezes não nos colocamos submissos ao Senhor e às vezes nos colocamos como uma autoridade suprema. Não, nós temos que entender que somos servos. Eu já coloquei aqui o exemplo de Cristo. O modelo de Jesus para o dirigir do culto é que seja um líder. Ok, irmã Carol, olha como é que o Espírito Santo conduz. A irmã falou, já veio logo. Um modelo que Jesus ensinou é um líder servo. Os dirigentes do culto são líderes, meus irmãos. Mas ele é um líder servo. Esse é um detalhe que muitas vezes está esquecido diante das igrejas. Muitas das vezes é muito fácil você falar, olha, vamos fazer isso, mas a pessoa pegar junto ali, o líder pegar junto, né? Olha, vamos transferir essa mesa para aquele lado lá. São poucos os que vão querer pegar junto, né? E o líder tem que ser de cabeça, né? Eu costumo dizer isso, pegar de cabeça, né? Não, vamos agora, vamos pegar junto e carregar. Muitas das vezes a gente não vê os líderes com esse propósito, né? Proatividade, né? De estar de frente, né? Porque é muito fácil você determinar, mas porque você é um exemplo. Então, para você ser um exemplo, você tem que saber fazer. Então, você tem que fazer direito para você poder ter seus seguidores. Né? Muito bom, muito bom. Então, os cristãos desfrutam da presença do Espírito Santo em suas vidas, que não há na igreja elite ou hierarquia. Não existe isso na igreja. Na igreja não existe hierarquia espiritual, elite espiritual. Existe um corpo de Cristo, um grupo de sacerdotes da nova aliança, servindo ao Senhor, servindo a Deus. Vê o que está escrito em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. Pode ler, meu amigo. Presbítero que lidera bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Muito bem, dupla honra. Nós, como servos, precisamos do quê? Reconhecer aqueles que estão à frente, com respeito, né? Não é falar mal, né? Você não está se colocando na frente, agora você está falando mal, você está desconfiando, você está com um olhar de desconfiança. Vigia o seu olhar, vigia as suas atitudes. Às vezes você está ferido com algo que vem de outro lugar e você quer transferir tudo para onde você vai.
Então está na hora de você examinar si próprio e falar, cara, deixa essa craca, né? O navio tem muita craca, arranca essa craca e vamos conduzir nosso navio em diante. Para um pouquinho de ficar olhando coisas do passado e olha para frente. Vamos lá? Continuando, João capítulo 13, versículo 13 ao 17 diz o quê? O que diz? Pode ler. Sabem estas coisas. Pode ler, meu irmão. Pode ler. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. É isso. Vocês me chamam de mestre e de Senhor. E tem razão, pois eu sou o mesmo. Se eu sou Senhor e mestre, é o que Jesus falou. Lavei os pés de vocês. Então vocês devem lavar os pés uns dos outros, pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O empregado não é mais importante que o patrão, e o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. Já que vocês conhecem esta verdade, serão felizes se praticarem. Então, meus irmãos, olha só, Cristo ensinando os apóstolos a serem servos humildes diante do Senhor. Amém? A Bíblia ensina que a igreja local, a comunidade de Jesus, precisa de uma organização funcional para que haja a edificação de todos. Por isso que existe organização. E olha que ainda tem gente que reclama da organização do ministério, né? Juntos cultuaremos o nome do Senhor para honrarmos o dirigente. Para honrarmos a quem? A glória de Deus. Amém? Continuando, meus irmãos, veja bem o que Rick Warren, não sei se vocês conhecem Rick Warren, né? Ele escreveu um livro muito interessante, tem Uma Vida com Propósito. Olha só o que esse pastor lá dos Estados Unidos falou. Eu trouxe para vocês aqui refletirem sobre isso. Na adoração, devemos oferecer nosso corpo como sacrifício vivo. Normalmente associamos sacrifício com algo morto, mas Deus quer que você seja um sacrifício vivo, que você viva por Ele. Entretanto, o problema com o sacrifício vivo é a possibilidade de ele fugir sorrateiramente do altar, que muitas das vezes acontece. Pesou agora, hein? Esse é o único problema, entendeu, meu irmão? O problema do sacrifício vivo, ele está vivo. Agora cabe a nós examinarmos a nossa vida como está. É aí que entra o livre-arbítrio. Exatamente. Aí a irmã entrou agora num outro assunto que é para uma outra aula, que é essa questão do livre-arbítrio. Então cada um tem. Deus não quer morto, Exato. Porque assim, eu não quero que você faça, eu quero que você queira fazer. Deus quer uma igreja viva, uma igreja viva diante do altar, uma igreja viva adorando com sinceridade, não preocupado com o que o irmão vai olhar, ou o que a irmã vai dizer. Ele quer que você se derrame na presença dele. Agora eu estava conversando com a minha esposa essa manhã, eu falei, gente, eu gostaria de saber qual foi o hino que o Silas cantou, né? Paulo e Silas? É Paulo e Silas que cantou na cadeira? Isso? Que hino que eles cantaram ao ponto de derrubar tudo, gente? Então, que sinceridade foi aquela? Eu queria ter essa sinceridade diante do altar, para a gente tivesse a igreja estremecer, não para derrubar, tá, gente? Não, para estremecer, né? E ver os anjos descendo em nossa presença. Meu Pai, que coisa linda! Está faltando isso em nós, um culto, uma adoração sincera, né? Que estremeça, abale essa terra. Amém, meus irmãos? Eu acredito que uma vida de santidade, em oração e jejum, é que vai fazer as cadeias caírem. Uma vida de santidade, de oração e jejum. E jejum. Não tem jeito. Jesus mesmo colocou, quando ele estava diante do gadareno ali, ó, daquele endemoniado, ele deixou bem claro que vocês não fazem o que eu faço porque vocês não estão jejuando, vocês não estão orando. E às vezes é necessário que você dedique um tempo da sua vida para a oração, para o jejum, se derramar na presença do Senhor. Meus irmãos, a vontade aqui é falar, mas eu tenho um tempo curto. Continuando, os dirigentes do culto são para a igreja. O dirigente do culto é alguém que lidera, minha irmã, meu irmão. Os dirigentes do culto são para a igreja uma referência, são líderes e ministros. Você que está ouvindo agora em casa, você que está refletindo agora essa lição, agora à tarde, né, na parte da tarde do culto, então preste muita atenção. Você é uma referência. Os dirigentes do culto são líderes e ministros de Deus. Deus coloca cada pessoa em posição estratégica para o cumprimento dos seus propósitos.
Dentro da igreja local, as posições de liderança existem para possibilitar a organização e o crescimento individual e comunitário. O modelo proposto por Jesus é de liderança servidora. Nós somos líderes servos, meus irmãos. Cada líder deve ter a responsabilidade de viver de maneira exemplar e cuidar dos demais. Cuidar dos demais. É como a irmã colocou: se o irmão não tem proatividade e você tem, chama ele para a responsabilidade. Irmão, pega a cadeira aqui para mim. Irmão, me ajuda aqui rapidinho. Tem gente que é assim. E se você perceber, você está envolvido. Às vezes a gente precisa realmente tomar posição. Posição, não é verdade? Vamos lá. Vê o que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Vamos ler todo mundo junto? Não deixe que ninguém o despreze por ser jovem, mas para que crê seja um exemplo na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. E eu frisei: seja um exemplo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Seja um exemplo. Esquece o passado. Vamos buscar uma vida íntegra com o Senhor. Uma vida digna. Seja um exemplo. Na verdade, pode falar, meu irmão. Muitas das vezes a gente fica querendo descobrir qual era, né, o espinho da carne de Pedro, né? De Paulo, desculpa, de Paulo. É só para ver se vocês estão o espinho da carne de Paulo, né? E um espinho não criamos, né? Então ficamos procurando, imaginando, não, e os nossos espinhos, né? Então a gente às vezes vem para a igreja com determinados tabus, preso a coisas do passado, e nós devemos botar em prática o que é a nossa fé somente, sabendo que o nosso Deus está nos conduzindo da melhor forma, né? E quando o pastor está a falar, né, o louvor, Deus já falou com ele ali, né? Ele está sendo um canal, e nós temos que estar com o coração aberto para receber aquela palavra e deixar o Espírito Santo agir. Muito bom, irmã Rosa. Então a irmã Rosa já vai aproveitar e vai ler o livro de Hebreus. Não, aqui, ó, lê na tela aí, tudo escrito aí, minha irmã. Porque a irmã Rosa, ela tem esse carinho pelos líderes. E olha só como que esse versículo encaixa perfeitamente pela vida que ela vem tendo aqui na nossa igreja. Lê, minha irmã. Lembre-se dos seus primeiros líderes espirituais que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pensem como eles viveram e morreram e imitem a fé que eles tinham. Interessante que, vou citar o nome de um pastor, sem autorização dele, me perdoe, pastor Rafael, lá de Casimiro de Abreu. Sexta-feira ele estava pregando na igreja do Marilé e eu assisti a live dele ao vivo. E ele citou um exemplo muito interessante, o exemplo de Enoque. A Bíblia não entra em detalhes sobre Enoque, mas o que importa é que ele já na sua velhice, já mais de 100 anos, mais de 200 anos, né? Deus chegou e fez o quê? Chamou Enoque para perto dele. Imagina só, meu irmão, você lá com o seu mais de 100 anos, Deus se honra tanto com a sua vida, do que você passou nessa terra, e fala: eu quero que você perto de mim, eu quero que você morra não. Que honra, meus irmãos! Que honra! Deus chega para você e fala: eu quero que você perto de mim. Pela sua vida, pela sua conduta, pelo como você conduziu sua família, pelo como você conduziu seus filhos, seus negócios. Eu quero que você perto de mim. E Deus chamou Enoque. Não está mais em detalhe. O que importa é que eu e você sabem onde é que Enoque está. Onde é que Enoque está, gente? Acabou. Você tem certeza que... Amém? Então vamos lá, meus irmãos. Muitas das vezes a igreja ora pedindo um homem e uma mulher de Deus, mas quando eles chegam, não damos ouvidos. Eu quero o nome de Deus, eu quero um professor que fale a palavra, eu quero um professor cheio da unção. Aí chega, aí todo mundo sai correndo. Meu Deus, a igreja precisava ficar vazia. Abre sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 33, versículo 30 ao 32. Quem achou pode ler a esse respeito. Ezequiel, capítulo 33, versículo 30 ao 32. A igreja está pedindo, a igreja está orando. E olha só o que acontece. Leia para mim, meu irmão. O que está escrito aí, meu irmão? Se você achou, quem achou primeiro pode ler. Quanto a você, filho do homem, os compatriotas estão conversando sobre você junto ao muro e às portas da casa, dizendo uns aos outros: venham ouvir a mensagem que vem da parte do Senhor. O meu povo vem a você como costumava fazer e se assenta para ouvir suas palavras, mas não as põe em prática. Com a boca eles expressam devoção, mas o coração deles está ávido de ganhos e injustos. Continua. Até o 32. De fato, para eles você não é nada,
mas que um cantor pintou a flecha de amor com uma bela voz que sabe tocar no instrumento, pois eles ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Que lindo, meus irmãos, aquele louvor que conduz a igreja. Você chora na presença do Senhor, pastor prega, louva, conduz a igreja em adoração, mas você não põe em prática. Aí está falando, você faz tudo correto, mas o povo não te ouve. Os lábios deles são impuros. A vida dele não sai da igreja segunda-feira, terça-feira, acabou. Não é outra pessoa. Como é que é? É outra face, é outra pessoa. Isso. Né? Vamos continuar, meus irmãos. Alguém que ministra. O dirigente do culto, querida classe, é alguém que ministra. Já deixa a sua Bíblia aberta aí nesses textos. O dirigente do culto são servos que ministram para Deus. Cada cristão nascido de novo é filho de Deus e faz parte de uma comunidade de sacerdotes, como eu já falei anteriormente, incumbidos de oferecer sacrifícios espirituais a Deus. Dentre eles a devoção pessoal, humildade, arrependimento, ofertas, o amor ao próximo demonstrado através de boas obras, evangelização e engajamento na expansão do reino. Bem-vindos ao dirigente do culto, cada um de nós. A todos foi concedido o selo do Espírito Santo, e o enchimento desse mesmo Espírito depende da busca de cada um. Veja que está escrito em Gálatas capítulo 3, versículo 26 a 28. Pode ler, quem achou? Gálatas capítulo 3, versículo 26. Quem quiser ler no tempo da tarde, pode ler. Pode ler. Pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus, porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Desse modo, não existe diferença entre judeus e não judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só para estarem unidos com Cristo Jesus. Dá uma glória a Deus aí. Glória a Deus, amém. Não existe diferença. Antes só poderia o homem entrar ali, agora não. Vocês, mulheres, não. Vocês têm livre acesso ao Pai. Vocês agora são sacerdotisas do Senhor. Vocês representam agora realmente esse grupo que antes não podia ter acesso. Hoje vocês têm acesso livre por causa de Jesus. Amém? Amém? Olha só, meus irmãos. Continuando aí. Deixa eu voltar aqui um pouquinho aqui. Filipenses capítulo 4, versículo 18. O que diz? Recebi tudo o que tenho é mais que o suficiente. Estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram, são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Olha só, muita gente tem dificuldade, não é? Deilton, volta a falar. Deilton, o que acontece? Se Jesus já sacrificou, eu também tenho que me sacrificar? Falta de sabedoria, né, meus irmãos? O apóstolo Paulo acabou de falar, um sacrifício o quê, minha irmã? Agradável ao Senhor. Quando você vai lá e serve ao Senhor com alegria, não importando quem vai te ver, quem vai te olhar, não importando o seu status, se eu sou o promotor de justiça, se eu sou assessor do Supremo Tribunal Federal, ou se eu sou um simples varredor de rua, eu vou lá, não importa o meu cargo, eu vou lá e vou servir uma sopa. Vou lá e vou conduzir o meu irmão em oração na rua. Vou ajudar alguém que carece de uma ajuda, dentro das minhas possibilidades, é claro, né? Cada um tem aquilo que ela está disposta a fazer o seu dom, cuidar. Então cada um tem a sua missão. Isso compete a nós, não é só ao pastor, a toda a igreja. Os dirigentes do culto envolvem toda a igreja. E o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. O que diz aí, meus irmãos? Quem achou pode ler. 12, 13. Isso. Pois, vai lá. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O Espírito Santo. Amém? Então, meus irmãos, é muito importante você começar a refletir sobre a função do dirigente do culto, a responsabilidade que ele tem, mas também a sua responsabilidade. Porque você também pode estar à frente, conduzindo essa igreja, conduzindo a igreja em adoração. Não é verdade? Nós também fazemos parte desse grupo de adoradores.
Como sacerdotes, estamos ali oferecendo ao Senhor esse sacrifício espiritual. Então, quando você adentrar no templo, lembre-se disso. Poxa, eu estou aqui como sacerdote. Eu não estou aqui para ficar parado olhando. O sacerdote, ele vai lá, ele pega, ele faz, ele tem a proatividade, ele entrega, ele levanta, ele adora. Ele não fica vigiando o outro sacerdote. Não, ele faz a parte dele, porque ele já sabe qual é a missão dele. Amém? Todos nós fomos chamados. Todos nós fomos chamados. Meus irmãos, conclusão. Deus estabelece pastores e líderes com a finalidade de abençoar o seu povo. Aos dirigentes do culto foi-lhes conferido a honra de conduzir o povo de Deus para uma adoração genuína, recebendo deste mesmo povo a confiança naquilo que se vai falar ou fazer. Que sejamos, no exercício de nossa responsabilidade, servos santificados em comunhão com a igreja e com a autoridade de Deus através de Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, meus irmãos, que nós possamos refletir sobre a nossa responsabilidade, né? E para esse momento que nós estamos finalizando a nossa aula, eu gostaria que vocês compartilhassem com os outros irmãos sobre essa questão do que você entendeu, do que você compreendeu sobre a função do dirigente do culto. E aí, meu irmão Nelson, o que você gostaria de compartilhar, minha irmã Dilma, Leila, sobre essa função de dirigente do culto? O que você tirou de lição para a sua vida? Como que você pode contribuir com a classe nesta manhã? Pode falar. O que você entendeu? O que você viu que é aquilo que chamou mais a sua atenção durante a nossa lição? Pode falar, irmão Dilma. Todos nós somos dirigentes e dirigidos. Quando você está ali, você é dirigente, mas quando você está aqui, você está sendo dirigido. E a gente tem que se colocar no lugar dizendo, a gente precisa aceitar esse Jesus Cristo que morreu na cruz para nos salvar. A gente precisa fazer jus a esse sacrifício tão grande. Interessante que quando você fala, na minha cabeça tem aqui, a gente começou agora, como igreja, a mudar um pouquinho a nossa perspectiva sobre o dirigente. A gente pensa sempre no dirigente como aquela pessoa mecânica, né, mecanizada, que vai à frente. E mudou a nossa visão. Nós, como sacerdotes, sabendo a nossa responsabilidade, sacerdotes da nova aliança, a gente agora vai agir de forma diferente quando nós estivermos diante do povo. E quem também está ali vai agir de forma diferente. É verdade, irmão Nelson? O que você acha? Olha, eu não tenho que... Não, tudo bem. Fala, irmão. O dirigente é uma pessoa como qualquer outra. Só que ele se preparou para aquele momento, né? Para dar um boom, para dar uma direção ao culto. E isso, qualquer um pode ser um sacerdote de Deus, desde que você aceite Jesus como Salvador. Você pode dirigir um culto. Estar preparado e pedir orientação de Deus para dirigir aquele culto. Glória a Deus. Né? Porque a gente tem que, antes de tudo, pedir que Deus nos oriente para que a gente possa fazer um culto agradável, perfeito diante de Deus. Interessante maneira, quando você estava falando, lembrei de Ezequiel. A situação de Ezequiel, ele com um perfeito louvor, louvando, trazendo a palavra, e que o povo estava fazendo? Eles não estavam dando ouvidos. E aí, irmã, o que você pensa sobre isso? O nosso maior exemplo é Jesus Cristo, né? E ele veio aos pobres.